Pronto. Vamos começar, ok? A paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente começar, para eu poder começar a aula. Feche os seus olhos, eu vou fazer a oração. Aleluia, Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, meu Deus, aqui eu te apresento esse momento, Senhor, de oração, Pai. Que o Senhor possa nos cobrir com teu sangue em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus maravilhoso, fiel e santo, nos cobre com teu sangue nesse momento. Oculta, Senhor Jesus, as nossas vidas debaixo do teu sangue de poder. Senhor, já coloca, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos guarda. Acampa teus anjos nesse lugar, Senhor, nos guardando, nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Que nós possamos aprender nesse momento, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus, para que a gente possa, Senhor Jesus, combater os maus, Senhor Jesus, todo o mal com a tua palavra, meu Deus, com o teu ensinamento, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, nos dá livramento, Senhor, de acidente, assalto, bala perdida, do homem sanguinário, do filho de Belial. Acampa teus anjos ao redor da nossa casa, anjos principais desembanhados de fogo, nos protegendo, nos guardando de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Aqui eu vou apresentar essa apostila, tá certo? Que é o nosso ensino. E aqui estou falando sobre mim. É muito prazer, meu nome é Marliane Silva. Eu sou pastora Marliane Silva. E estou aqui para ensinar sobre libertação e batalha espiritual. O que é libertação? Porque muitas pessoas, sem dúvida, hoje em dia não sabem, né? As igrejas pouco ensinam. Então, fui chamada para o Ministério de Libertação, para ensinar no Ministério de Libertação. Pura libertação, batalha espiritual, e foi tudo isso que eu vivi. Fui resgatada do mundo das trevas, eu e meu esposo. Hoje somos pastores, vivíamos sobre influências espirituais das trevas, e o Senhor nos resgatou. Jesus, ele nos resgatou, nos tirou de prisões, cativeiros da feitiçaria, e nos libertou para que nós pudéssemos dar o testemunho. Com todo na nossa libertação, eu tive o entendimento, discernimento, para poder passar para outras pessoas como funciona lá. Jesus, né, ele veio para libertar, a palavra de Deus diz que Jesus veio, senão para desfazer as obras do diabo. E aqui nesse ensinamento de libertação e batalha espiritual, você vai aprender tudo, como você deve, o que é libertação e como você deve se preparar para o mundo espiritual, para ser um futuro libertador, com Jesus e o Espírito Santo de Deus. Então, aqui eu já vou apresentar a nossa apostila. Aqui eu tenho uma apostila. Essa apostila, ela não é obrigatória, tá certo? Isso aqui é um material que eu preparei para ensino, para o aluno, aquele que quer aprender, aquele que quer se interessar sobre libertação e batalha espiritual. Então, aqui eu já vou ler aqui a apresentação da apostila para você. Libertação e batalha espiritual. Essa apostila foi criada, esse estudo ele foi criado para o entendimento bíblico no mundo espiritual, a atuação das trevas, a autoridade espiritual que Jesus entregou à igreja, a nós. Deus entregou a mim, a você, toda a autoridade no mundo espiritual. O diabo, ele tem poder, mas nós temos autoridade. E no mundo espiritual, a autoridade ela é maior do que o poder. E ao longo desse conteúdo, o que é que você vai aprender? Libertação, batalha espiritual, como os demônios operam, as suas características, as suas funções, as suas hierarquias espirituais. Porque o mundo espiritual, ele é muito organizado. Como principados, potestades, castas e legiões malignas. Esse material tem um propósito de gerar discernimento espiritual. Você vai ter o discernimento de diferenciar o que é o bem e o que é o mal. E fortalecer a sua fé para ensinar e permanecer firme nas estratégias do inimigo através da oração, santificando a vigilância na palavra de Deus. A base do nosso ensinamento é a palavra de Deus. Em Tiago 4, diz, primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, se nós não resistir a Deus em obediência, lendo a palavra em oração, nós não vamos conseguir resistir às astúcias do diabo na nossa vida. Então, é por isso que nós temos que orar e conhecer quem é o nosso inimigo e como ele age. Para quem é esse material? Para quem é esse estudo? Esse estudo aqui, você vai aprender a identificar e quebrar e vencer as opressões espirituais com base na Bíblia.
para líderes e obreiros, para mentores espirituais, ministros da libertação e cristãos que querem aprofundamento, que querem conhecimento profundo da palavra de Deus. Aqui o objetivo é capacitar o aluno a discernir, identificar e agir com a autoridade espiritual da forma equilibrada e bíblica. Se você tiver alguma dúvida, você já pode estar falando aqui, tá certo? Bora lá. Eu vou apresentar aqui. Primeiro módulo, nós vamos falar sobre o que é libertação. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. O que é libertação? Por que as pessoas não falam de libertação nas igrejas? Poucas igrejas você vai ver que fala de libertação. Mas libertação é algo necessário espiritualmente para a nossa vida. Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós começamos aí um processo de libertação. A libertação, ela não é para o ímpio, a libertação é para o crente. As pessoas que não conhecem Jesus, né, que se chama ímpio, elas precisam de salvação. Primeiro, a salvação tem que entrar na vida delas, chegar até elas, como chegou para mim e chegou para você. Depois que nós recebemos a salvação, e aceitar Jesus, e a gente é salvo pela fé, aí sim a gente precisa de libertação. Libertação é um processo. A libertação, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente está passando por um processo de libertação. Todo dia a gente precisa se libertar de alguma coisa. Deus precisa trabalhar na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro libertador é o Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, trabalhar na nossa vida, que a libertação ela passa a acontecer. E aqui, a libertação ela é um processo de remover a opressão espiritual através da autoridade. Quando a gente está sem conhecer Jesus, a gente está debaixo da opressão, até mesmo quando a gente passa a conhecer Jesus, né, que a gente recebe a salvação através de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente passa por opressão maligna. A gente vem e não sabe por quê. E a gente não sabe por que está passando por tudo aquilo. Por isso que a gente precisa de um processo de libertação. Porque enquanto nós estávamos no mundo, enquanto nós estávamos servindo a outros deuses, né, servindo a nossas vontades, nós fazíamos muitas coisas erradas. Então, quando a gente vai servir Jesus, ele recebe a gente da forma que a gente está. Mas daí, então, a gente precisa se libertar para a gente poder viver na presença de Deus verdadeiramente, sem abrir legalidade, para que o mundo das trevas venha a atuar na nossa vida. O espírito imundo, ele é convidado a entrar e ele se alimenta do pecado. O mal, ele é convidado a entrar na nossa vida através do pecado. Quando a gente peca, a gente abre uma legalidade para o mundo espiritual. No mundo espiritual existe uma lei, e essa lei, ela é incorruptível, né? Deus, ele criou uma lei e os demônios respeitam na risca. É tanto que para tocar em você e tocar em mim, é necessário nós termos uma legalidade, uma porta aberta. No mundo espiritual, as portas, elas são abertas pelo lado de dentro. Ou seja, é a gente que abre as portas. Hoje você vai conhecer uma parte do mundo espiritual e como isso funciona, como a gente abre as portas. São coisas pequenas, coisas bestas, detalhes. Mas detalhes que a gente faz, nós abrimos portas. Portas essas que os demônios, eles se apropriam, eles entram na nossa vida e eles deixam um rastro horrível. E algumas legalidades que a gente abre sobre o pecado, a gente comete o pecado, a gente abre algumas legalidades e até mesmo os nossos filhos venham pagar, né? Ou seja, o pecado, a gente peca e nós mesmos pagamos com o nosso pecado, né? A responsabilidade. A responsabilidade do pecado é nossa. Nós pecamos e nós pagamos pelo pecado, mas todo pecado ele traz uma consequência. E essa consequência, quem vai sofrer são os nossos descendentes. Eles sofrem a consequência do nosso pecado. E aqui, as verdades fundamentadas o mundo espiritual existe, é fato. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus fala sobre o mundo espiritual, ele fala sobre o nosso inimigo, chama de espírito imundo, diabo, Satanás, ele tem vários nomes, e ele veio para nos ensinar quem é ele e como ele age. E após, Paulo, lá em Efésios, Paulo vem para nos ensinar com as armaduras. Isso aí a gente vai estudar mais para frente.
E aqui é a estratégia espiritual de Saul. Saul, ele foi ungido, né? Ele foi ungido por Deus, foi consagrado através do profeta Samuel, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Mas ele se ensoberbeceu, ele não quis mais obedecer a Deus. E o que foi que aconteceu com ele? Veio sobre ele o espírito de loucura e o espírito de morte. Através da desobediência dele, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, está em 1 Samuel, no capítulo 10, fala a história de Saul. Ele foi um rei escolhido pelo povo. O Senhor, ele mandou Samuel ungir ele como rei. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tomou conta da vida dele. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Saul, ele não quis obedecer. Chegou a um certo ponto que ele se ensoberbeceu e ele se rebelou, né? Ele não quis mais obedecer a Deus. Quando ele aconteceu isso na vida dele, ele abriu uma legalidade no mundo espiritual e os demônios entraram na vida dele. A soberba e a rebeldia, ela é porta aberta no mundo espiritual. E a história dele já mostra logo depois os pecados, alimentos. O diabo, ele se alimenta do pecado, da desobediência, da rebeldia. Tudo isso afasta o homem da presença de Deus e traz consequências espirituais graves, muito graves. É tanto que o rei Saul, ele começou cheio do Espírito Santo e no final, o espírito da morte veio sobre ele. E ele se suicidou, porque ele não quis obedecer a Deus, né? Então, infelizmente, quando a gente não abre legalidade para Deus, para a gente obedecer, e a gente vê na presença do Senhor em obediência, em concordância, se a gente se rebelar, abre uma porta no mundo espiritual que dá legalidade aos demônios entrar e sair na nossa vida e fazer da nossa vida um caos. E eu vou perguntar aqui, dá para você responder aí se você está entendendo tudo certinho? Vou perguntar aqui no grupo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ser aqui. Ok, tá certo. Então, vou continuar. Agora, vamos abrir a Bíblia, tá certo? O nosso estudo aqui é baseado na palavra de Deus. Em Lucas 4, versículo 3 e 4. Lucas 4, nos evangelhos. Tá aqui na apostila, tudo escrito, mas eu vou abrir a Bíblia para a gente ver aqui na Bíblia. Lucas 4, versículo 3, versículo 4. E disse o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. Aqui, o diabo, ele vem tentar a gente de todas as formas. Se ele tentou Jesus lá no deserto, quem dirá eu, quem dirá você, né? Então, para a gente resistir o diabo e não cair nas suas tentações, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todo santo dia. Aqui ele usou a palavra, porque quando ele vier para tentar a mim e a você, ele vai usar a palavra, porque ele é astuto. Então, ele cria situações, ele vai estudar e criar situações para tentar nos armar uma cilada, e ele vai tentar a gente com a palavra. Aqui ele tentou Jesus com a palavra. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que nós não viemos cair em tentação. E aqui nós vemos que Satanás, ele tentou influenciar Jesus Cristo no deserto, dizendo para ele transformar aquelas pedras em pães. E o diabo, ele atacou Jesus em momento de fraqueza física. Aqui já está explicando que ele vai tentar a gente quando a gente estiver frágil. Aqui Jesus, ele estava no deserto, ele passou 40 dias em jejum. Depois, quando ele saiu daqui, foi que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Foi necessário ele passar isso porque fazia parte do que ele veio fazer aqui na Terra. E o diabo, ele vai tentar nós
quando nós estivermos frágil. Na nossa fragilidade é que ele vai tentar. Quando a gente estiver bem espiritualmente, ele não vai vir, não, porque ele sabe que a gente vai estar bem espiritualmente, a gente vai sobressair. Mas quando a gente estiver chateado, quando a gente estiver cansado, quando a gente estiver decepcionado por alguma coisa, ele vai chegar. Aí ele vai começar a tentar. Vai dizer que nós não somos nada, porque ele é mentiroso. Vai dizer assim, você não é nada, o que você faz não dá certo, quem é você para fazer isso? E ele vai falar muitas coisas para que eu e você venham desanimar. Mas a palavra de Deus diz que se nós resistirmos a Deus em obediência, nós não vamos cair na cilada do diabo. E aqui essa passagem mostra a influência demoníaca que acontece através de pensamentos. Sugestões e tentações são pressões espirituais que tentam afastar a pessoa da obediência de Deus. Ele vem, a opressão, ele vem trabalhar na nossa mente. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha no pensamento. Você não vai ouvir a voz nítida, né? Mas ele vai colocar ideias na sua cabeça para você fazer isso, para você desanimar, para você deixar de fazer o que você está fazendo, deixar de orar, para você deixar de ler a Bíblia, porque você está muito cansado, você passou um dia de trabalho e você está muito cansado. Então, ele vai tentando nos enfraquecer de todas as formas, colocando ideias negativas. Quando você tiver ideias negativas, pode ter certeza que é coisa do diabo. Porém, Jesus venceu a tentação usando a palavra de Deus, nos ensinando que a resistência espiritual acontece através da oração, a vigilância e o conhecimento nas Escrituras. Então, por isso que nós temos que estar sempre em oração. Todo dia a gente tem que orar. Nós temos que ter o nosso devocional. E se você não sabe orar, por acaso você é novo com vestido, você não sabe orar, você lê os salmos, você começa pelos salmos. Comigo aconteceu dessa forma, eu não sabia orar, não conhecia Jesus. E quando as irmãs me ensinaram, elas me ensinaram a orar os salmos. Então, elas me ensinaram, né, porque eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Hoje eu faço parte da Assembleia de Deus, AD Fatah Calcaia, aqui da Calcaia, onde eu moro. E na época eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, Tempo Central. E o que foi que eu aprendi? Lá elas me ensinavam que eu tinha que orar, ler os salmos, porque eu não sabia orar. Ler todo dia, ler 7 salmos todo dia e louvar 7 louvores da harpa. Então, isso eu faço até hoje, né? Graças a Deus, Deus, ele, através desse conhecimento, através desse processo, porque tudo é um processo. A libertação, ela é um processo. Cada um tem o seu processo. O processo é personalizado. Seu processo é um, meu processo foi outro, e assim sucessivamente. Nosso processo, ele é personalizado. E eu aprendi a orar dessa forma. Então, um dia você lê um, outro dia você lê outro, 1, 2, 3, são 150 salmos. Dá para você aprender demais a orar. Salmos, eles são louvores, com louvor, são salmos. E aqui, o segundo tópico é o cristão tem autoridade espiritual. Lucas 10, 19. Abre a tua Bíblia em Lucas 10, 19. Nós já estamos em Lucas 4. Agora nós vamos para Lucas 10. Se tiver dúvida, pode perguntar, certo? Lucas 10, versículo 19, tá aqui. E a palavra de Deus diz assim, em Lucas: Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse é o versículo 19. Então, aqui Jesus, ele deu poder. Aqui ele delegou para os seus discípulos poder que hoje é para nós, né? Nos delegou poder e autoridade para você pisar serpentes, escorpiões. Serpentes e escorpiões são os demônios. São serpentes e escorpiões. Pisar e nenhum dano acontecer. Aqui ele está dando autoridade para que nós podemos expulsar os demônios da nossa vida, através do conhecimento, do discernimento, da oração. Ele nos entregou autoridade. O diabo, ele sabe que nós temos autoridade, mas só tem autoridade aquele que toma posse. Porque todo mundo tem autoridade, Deus deu. Só que as pessoas, elas não tomam posse da sua autoridade. Por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não ora, entendeu? Então, ela não sabe, ela não toma posse porque ela não tem conhecimento.
não tem segurança, porque não ora. Então, muito importante a vida de oração do crente, do cristão em Cristo Jesus. É orar. Orar todo santo dia. Quando você chega em casa, quando você sai de mim, a Bíblia diz orar sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque o mundo espiritual, ele é atemporal, né? Então, o mundo espiritual é toda hora. O diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, como se fosse um leão, né? Porque nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, ele fica ao nosso derredor, olhando para a gente, olhando, observando onde é o nosso ponto fraco. Já me perguntaram assim, pastor, o diabo sabe o que eu estou pensando? E eu disse, não, ele não sabe o que é que nós estamos pensando, ele não lê pensamento, tá certo? Mas a Bíblia diz que nós temos um cheiro suave de Cristo. Então, quando a gente está em Cristo, nós temos o aroma suave de Cristo. Mas quando a gente está em pecado, nós exalamos um mau cheiro. E ele sente o cheiro do pecado, entendeu? Ele não lê a nossa mente, porque o único onipotente, onisciente, onipresente é Jesus. Mas ele sabe o que o que está acontecendo por causa do cheiro. Ele nos cheira, ele nos para, né? Ele tem um faro. Outra coisa, ele também estuda o nosso comportamento. Por acaso nós estamos sozinhos no nosso celular e a gente está olhando ali no feed e de repente passa algo impróprio, né? Porque acontece. E você está rolando ali o seu feed e você volta para olhar, aí já acende uma luzinha na cabeça dele. Estou conjecturando aqui. Opa! Ele se interessou por isso, ou ela se interessou por isso, entendeu? Então, ele vai nos estudando, que é onde é que a gente está abrindo porta, o que é que a gente faz quando a gente está só, se a gente mente, entendeu? Nós pecamos todo dia a gente peca. Mas nós temos um advogado no céu que é Jesus. Na hora que você pecar, você diz, Senhor, me perdoa, dê nome ao seu pecado. Eu falei mal do fulano, eu peguei algo emprestado sem falar, eu tomei posse de uma coisa escondida, peguei, me perdoa por esse pecado, dê nome ao pecado. Se você saiu, você bebeu, você fumou um cigarro, então dê nome ao pecado. Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti, eu fumei um cigarro, não deveria ter fumado, eu estou me libertando agora dos vícios, me perdoa. Na mesma hora, quando a gente peca, nós saímos da jurisdição da luz para a jurisdição das trevas. Então, na mesma hora que você se ajoelha, onde você estiver, você pedir perdão, você se arrepender, e você pedir perdão, porque a Bíblia diz que se nós se arrepender de coração e pedir perdão, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então, se a gente se arrepender e a gente pedir perdão, o Senhor perdoa na mesma hora. Então, na hora que você abriu uma legalidade, o Espírito Santo falou com você, porque o Espírito Santo, ele fala conosco, né? Ele nos mostra onde a gente está errando, porque o Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, ele nos avisa que a gente pecou, ele nos constrange, né? E a gente, na mesma hora, pede perdão. Pronto, ali morreu. Na mesma hora, o Senhor, ele te perdoa, ele me perdoa e o nosso pecado já foi para o mar do esquecimento. E vida que segue, é só não pecar mais. E aqui, Deus nos deu autoridade. Jesus declara aos discípulos que ele deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer todo o poder do inimigo. É todo o poder do inimigo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Todo o poder do inimigo, o Senhor, ele nos deu autoridade. Ok? Pronto. Essa passagem não fala apenas de proteção física, mas principalmente da autoridade espiritual contra as forças malignas, né? Maligna das trevas. Ele não deu autoridade sobre todo o poder das trevas. É do menor ao maior. Não tenha medo do diabo, porque o diabo, você tem autoridade sobre ele. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, porque ele só entra na nossa vida se tiver pecado. Se não tiver pecado, ele não pode tocar, ele não pode entrar na nossa vida, ele não pode nos tocar. Mas se a gente tiver alguma legalidade, algum pecado, algo oculto, sim, ele pode entrar e pode, aí tem que ter medo mesmo. Mas se não tiver, não tenha medo do diabo, porque ele não pode me tocar. Jesus, ele estava ensinando
que aqueles que caminham em obediência e comunhão com Deus recebem autoridade espiritual, como ele entregou para mim e para você. Mas para resistir às obras das trevas, vencer aqueles ataques espirituais, permanecer firme diante das investidas do inimigo. A autoridade vem de Cristo, não da força humana. Sobre a nossa força, o nosso braço, nós não conseguimos nada. Mas Jesus Cristo, só com ele nós conseguimos, né? João 15,5 diz assim: sem mim nada podereis fazer. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que está ligado em mim, eu nele, esse vai dar fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, nós nada poderemos fazer. Amém? E essa passagem, Jesus nos fala que o inimigo possui poder, mas os filhos de Deus possuem autoridade maior em Jesus Cristo para vencer as trevas através da fé e a palavra da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre estará conosco para nos auxiliar. E aqui vamos para mais um tópico. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita para a obra de libertação, para nós sermos um libertador, quem vai nos auxiliar é o Espírito Santo de Deus. Abre aí a tua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. Vamos estudar a palavra de Deus, que é a ferramenta que o Senhor nos entregou. 61:10. Eu escrevi aqui na apostila. Deixa eu ver se eu escrevi. Não, escrevi não. Vou ler aqui. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Pronto. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo de Deus é quem nos auxilia. É ele quem nos capacita para a gente vencer o poder das trevas, né? É para a gente ser um libertador. O Espírito Santo de Deus que está em mim, porque me ungiu. O Espírito Santo de Deus, ele me ungiu para poder pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Porque pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus, muitas pessoas estão aprisionadas, mesmo dentro da igreja, muitas vidas estão cativas, porque não conhece a palavra, porque não se fala muito de libertação, porque não ora, entendeu? Então é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nos alimentar da palavra todo santo dia, para que nós possamos ser libertos dos cativeiros dos satanás, né? Esse versículo é messiânico, ele descreve a missão restauração divina, sendo posteriormente assumida por Jesus em Lucas 4, como início do seu ministério de libertação pela graça. Jesus, ele veio, senão, para desfazer todas as obras do diabo. Tem gente que nem acredita que o diabo existe, mas ele existe. As pessoas que não acreditam que o diabo existe é porque nunca leu a Bíblia e nunca leu os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, ele fala muito sobre as trevas, quem é o diabo, como ele atua, todas as artimanhas dele, fala nesses 4 evangelhos. Vamos falar aqui da unção. A unção, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre nós, porque o Senhor me ungiu para capacitação divina. Por que o Espírito Santo de Deus vem? Para nos ungir, para nos capacitar. Porque nós precisamos ser capacitados para a gente poder enfrentar as forças das trevas, né? O propósito, pregar as boas novas aos mansos. Pregar as boas novas, pregar a palavra de Deus aos mansos, aos pobres, trazer a mensagem de esperança aos humildes, falar de Jesus, que Jesus ele liberta, que Jesus nos tirou do cativeiro, contar o seu testemunho, para que as pessoas possam saber que Jesus é bom, que Jesus liberta, através da sua palavra. O único que pode nos libertar é Jesus Cristo. Qual é a missão? Restaurar os contritos de coração.
aquelas pessoas que estão com o coração angustiado, que estão triste, depressivo, com ansiedade. Então, Jesus veio para curar essas pessoas e libertar. A libertação, proclamar a liberdade aos cativos e a cobertura de prisão aos presos. Libertação espiritual e emocional. Dá licença, porque eu estou com um probleminha na garganta. E aqui, vou tomar uma água. Se você quiser escrever, né, você vai escrevendo aí. Se você não quiser, eu não finalizei essa apostila ainda, mas eu vou finalizar essa apostila. Elas são 4 aulas. E essa apostila vai custar apenas R$ 25. Eu posso estar mandando para você o PDF da apostila e você imprime. Essa apostila é conhecimento, é muito conhecimento da palavra para você estudar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, para aprender tudo sobre a palavra de Deus. Sem a unção do Espírito Santo, não conseguimos fazer essa obra. O homem sem o Espírito Santo, ele é carnal. A Bíblia diz que as coisas espirituais só se discerne quem é espiritual. O homem carnal, ele não entende nada da espiritualidade. Ele ignora, né? E diz que nem existe. Ele não entende. Só quem entende o mundo espiritual é quem é espiritual. É quem nasce de novo na água e no Espírito. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Está lá em Efésios 6. E depois nós vamos estudar sobre isso. Para viver o chamado da libertação, não podemos ver amasiado, junto. Nem nós não podemos ver em pornografia, nós não podemos ver em vícios. Tem que ter a vida em santidade, pois estamos lidando com o pai da mentira. E por isso temos que andar na verdade, temos que conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, para você ser um libertador, primeira coisa que você precisa é fechar as brechas. Se você não for casado, você precisa se casar para poder fechar as brechas, não ter legalidade. Não pode andar em pornografia, mentira, adultério, tudo isso. Nós temos que levar uma vida de santidade, porque, como eu falei, o diabo ele nos observa. Então, a gente precisa estar com as brechas fechadas, estar em santidade com Deus, Espírito Santo, para que a gente possa levar uma vida de santidade, para que a gente possa ser um libertador. Ok? E aqui, como eu falei logo no começo, a salvação é para os ímpios, a libertação é para o cristão. Lucas 11, 24, 26 fala sobre isso. E aqui eu vou entrar no segundo módulo. Tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Aqui eu vou falar sobre batalha espiritual sem libertação. A libertação é um processo, né? Para tirar. Libertação é a causa. Você vai tratar a causa, o que te mantém no cativeiro. Então, vai abrir a porta do cativeiro para você sair. Aqui é uma batalha espiritual. A batalha espiritual, ela fala diretamente é um ataque diretamente contra as trevas, é contra o diabo. A libertação, a gente faz a libertação para encontrar a causa, porque onde é que a pessoa está presa ali, no cativeiro, para poder tirar a pessoa do cativeiro, né? Através da palavra de Deus. E a batalha espiritual, não. Você vai diretamente confrontar as trevas. Batalha espiritual é um confronto com as trevas. Daqui, a batalha espiritual é um confronto invisível entre o reino de Deus e as forças das trevas. Não é a luta física, mas uma luta espiritual travada na mente, na alma, nas emoções e nas áreas onde Satanás onde ele tenta estabelecer a influência através do pecado, da opressão, da mentira e da desobediência. Sempre ele só vai entrar na vida daquela pessoa que está em pecado, que está em desobediência, que está em rebeldia com Deus, através da opressão, colocando opressão na vida da pessoa, enfermidade. Tudo isso ele entra dessa forma. E o inimigo trabalha para afastar o homem da presença de Deus. O que nos afasta da presença de Deus é o pecado, né? A Bíblia diz que o que nos afasta de Deus é somente o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, só o pecado pode nos afastar da presença de Deus. Destruir sua identidade espiritual e prender as vidas através de cadeias emocionais e espirituais pecaminosas.
Porém, através de Jesus Cristo, o cristão recebe a autoridade espiritual para resistir o mal e vencer as tentações e permanecer firme na palavra. Aqui está, mais uma vez, falando que nós só podemos permanecer firme na palavra se nós estivermos em obediência, né? Permanecer firme na presença de Deus. A batalha espiritual acontece diariamente através da oração. Tem horas que você não consegue orar, tem horas que você vai querer orar e você vai se sentir cansado. Vai ter dias que você vai acordar e você vai se sentir sem energia, sem força. Isso aí já está dando um indício que você está em uma batalha espiritual. Já vou contar um testemunho. A batalha espiritual acontece também jejum. Você não consegue jejuar, você tenta, programa tudo, você está no jejum, de repente você quebra o jejum. Isso aconteceu comigo esses dias. Você está ali, você abre o jejum, a sua consagração. O jejum, ele serve para quê? O jejum, ele serve para consagrar, para mortificar as nossas carnes. A gente faz o jejum para mortificar a carne, a gente faz jejum por algum propósito que você quer, por alguma conquista que você quer, por santidade, pela sua vida ministerial. Você abre jejum para consagração, né, para Deus, para a sua vida ministerial, consagração para Deus, para você entender sobre o mundo espiritual, consagração para Deus abrir o leque de revelação, para você ter entendimento da palavra. Tudo isso cabe ao jejum. Outra coisa. Quando você está passando por uma luta espiritual, você ora, né? Você ora, e Deus diz orar sem cessar. Mas quando você abre um jejum por essa causa que você está passando, estou lutando aqui uma luta travada por causa disso. Você tem um porquê. O que está causando essa luta, esse desgaste com você? Você abre um jejum e apresentar a Deus sobre isso. Senhor, hoje eu vou jejuar sobre essa causa. Eu quero vencer essa causa. Senhor, entra aqui na minha vida. Senhor, que o Senhor possa intervir. O jejum é você estar dizendo para Deus que você não aguenta mais. Entendeu? Você está dizendo para Deus que já deu. Você não aguenta. Então, Deus entra. Quando Deus entra, aí você vê que o negócio é mais rápido. Então, quando você está passando lutas, batalhas, que você abre um jejum, você vê que tudo se resolve mais rápido. Por quê? Porque o jejum você está dizendo para Deus que não aguenta. É uma mensagem que você está transmitindo para Deus, eu não aguento. Aí ele vai e entra. Aqui, o jejum, né? Jejum, quando você abre o jejum, pode ser santificação, vigilância. Você também, como é que eu sei que eu estou passando por uma batalha espiritual? Quando eu acordo muito cansado, sem força, eu dormi bem, mas eu acordei sem força. Isso é um indício que você está passando por uma batalha espiritual. Quando você dorme e você tem pesadelo, você luta e você sonha, né? O pesadelo, você sonha correndo. Eu, no início da minha libertação, eu sonhava correndo igual um animal. Com as quatro, assim, né? Correndo assim, de quatro, como se fosse um animal. Corria, eu só tinha força de correr se fosse assim, de quatro. Em pé, eu corria, não saía do canto. Mas eu corria igual um cachorro, corria um lobo. Corria, então eu sempre sonhava com isso. E eu não sabia o que era. Até um dia eu perguntar a uma missionária o que era, né? Porque eu estava passando por uma libertação e eu não sabia o que era. Aí ela me explicou que era uma batalha espiritual que eu estava passando. Perseguição espiritual, né? A batalha é uma perseguição que você está sofrendo. Você está sendo perseguido em alguma área. Às vezes na área financeira, às vezes é na área do relacionamento, às vezes é na família. Então, várias áreas ele ataca. E aqui, como é que... Isso, né, quando você sonha correndo, quando você sonha repreendendo demônio, quando você sonha repreendendo demônio, muitas das vezes está passando por uma perseguição espiritual, mas também pode acontecer também que você tem um chamado para libertação, entendeu? O que é que acontece comigo? Eu vou dormir, eu oro, toda meia-noite que tem a oração, toda meia-noite, aí eu subo, vou ler a palavra, e eu vou estudar a Bíblia. É a única hora que eu tenho um sossego, assim, tá todo mundo dormindo, né? Que eu consigo mais entender e vou estudar, pedir a Deus a sabedoria, o conhecimento da palavra. Essa hora, a partir de 1 hora da madrugada. É a hora que eu acho melhor, porque tá tudo silêncio.
Aí eu vou dormir. Quando eu penso que eu vou dormir, eu sonho repreendendo demônio. Entendeu? Eu tenho um demônio específico que ele me persegue, né? Então eu sonho repreendendo esse demônio. Eu já sei que quando a gente dorme, nosso corpo, né, ele é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo ele descansa, mas o nosso espírito ele não descansa, porque o espírito não dorme, né? Ele não dorme. Então, o que acontece? Deus me leva para o mundo espiritual para batalhar, guerrear. Eu não entendia sobre isso. Eu sempre sonhava repreendendo o demônio. O demônio vinha e eu repreendia em nome de Jesus, repreendia. Eu sempre sonhei com isso porque eu sei que eu tenho uma perseguição de um demônio específico, né? Não é nem por causa de mim, por causa do meu esposo. É por causa dele, né? Por causa dele é que eu tenho essa perseguição, entendeu? Então eu durmo e eu sonho repreender esse demônio. E para você ver como o nome de Jesus é tão forte, o sangue de Jesus Cristo é tão forte, você conhecer a palavra de Deus é tão forte. Vou contar aqui um testemunho, né? Esse testemunho vai ficar gravado aqui no YouTube. As outras pessoas vão assistir. E eu vou contar um pouco da minha experiência. Um dia eu dormi. Quando eu me acordei, aliás, eu estava dormindo, eu tive um pesadelo. Aí esse demônio, ele veio até a mim e eu estiquei assim meu braço. E ele encostou na minha mão, ele só veio só até onde a minha mão encostou na minha mão, né? E eu dizendo assim, em nome de Jesus, eu te repreendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando eu pisquei meu olho, quando eu abri o olho novamente, a cara dele já estava em cima da minha cara. E ele olhou para mim, bem raiva, bastante raiva, uma fúria, e ele disse assim: a esse nome eu não posso resistir. E foi embora. Foi forte. Me acordei, meu coração chega, eu estava acelerado. Eu já acordei de joelho no chão, aqui do lado da minha cama. É forte, né? Pois é, quando a gente tem esse chamado para a batalha espiritual, a gente sempre tem essas experiências. E sempre eu sonhava com isso e eu não sabia o que era. Quando eu comecei a estudar sobre libertação, batalha espiritual com pessoas do profundo, né, nível alto, aí foi que eu vim entender que quando a gente dorme, né, o nosso espírito sai. Então, nessa hora, o nosso espírito ele vai para o nível espiritual, né? Ele vai para o campo espiritual. E lá eu vou travar, quando eu estou dormindo aqui, o meu espírito ele vai travar a batalha no mundo espiritual. Eu disse, por isso que eu sonho repreendendo o demônio. Se por acaso alguém for fazer alguma feitiçaria para mim ou para minha casa, o Senhor também me leva em espírito para me ver. Eu vejo, né? Ele me mostra em sonho. Eu não tenho revelação, já tive algumas revelações acordada, de olho aberto. Mas eu tenho revelação quando eu durmo. Quando eu durmo, que eu caio em sono, é que o Senhor, ele me revela as coisas. E quando tem uma pessoa fazendo feitiçaria contra a minha vida, contra a minha casa, o Senhor me mostra. Eu já vi várias vezes. Eu vi nitidamente, assim, como estou vendo aqui as coisas dentro do meu quarto. Eles fazendo ali. Mas o Senhor nos mostra, quando o Senhor nos leva, que você já sonhou repreendendo demônios, você já sonhou vendo alguém fazendo mal para você, o Senhor mostrando, é porque você tem o dom espiritual, né? Deus está mostrando para você. Você tem esse dom. O que é que eu tenho que fazer? Eu descobri isso. E o que é que eu faço com essa informação? Você vai orar para repreender. Senhor, repreenda agora todo mal. Todo mal que tem levantado contra a minha casa, eu repreendo agora em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, nós desligamos na terra para ser desligado no céu. Desligar agora no mundo espiritual toda macumbaria, toda feitiçaria feita contra a minha casa, contra a minha vida e contra a minha família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você vai clamar o sangue de Jesus. Cobre a minha casa com teu sangue, Pai. Cobre, Senhor, a minha família com teu sangue. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo dia clame pelo sangue de Jesus. Depois nós vamos aprender, há uma diferença na batalha espiritual, né? O nome de Jesus e o sangue de Jesus. São duas coisas diferentes, cada uma para ser usado específico, em algo específico, e depois eu vou falar sobre isso. E aqui eu contei a minha experiência, e se você passa por isso,
Se você sonha essas coisas, é porque você tem chamado para a libertação. Então, você vai estudar cada dia mais. Deus quer falar com você, Deus quer mostrar para você. Deus já te entregou dons para que você possa estudar a palavra dele, para que você possa aprender, porque tem pessoas cativas na sua família, que você pode libertar através da palavra de Deus. Você pode levar a palavra, você pode entender melhor. Para que a gente estuda a libertação? Para a gente, com o Espírito Santo e o Senhor, Jesus, né? A gente libertar as pessoas através da palavra. Você vai entender por quê. Quando você começa a estudar a libertação, você vai começar a entender por quê. Por que que aconteceu isso na sua vida? Por que está acontecendo isso? Então, abre-se uma visão espiritual grande, uma porta grande no mundo espiritual para você. Quando você chega no ambiente, você sente, você começa a ver o mundo espiritual de uma forma diferente. Aí você já sabe lidar com isso, entendeu? Para isso que a gente aprende a libertação, para a gente conhecer as estratégias do diabo e para você saber como você vai fazer para você se proteger, proteger a sua família e repreender todo o ataque das trevas, né? A Bíblia diz aqui em Jó, deixa eu ver se encontra aqui, que Deus ele fala conosco durante o dia. Uma vez, duas vezes, três vezes. E na quarta vez ele fala quando a gente dorme. Por que a gente não escuta? Por que a gente não escuta durante o dia? O Senhor, ele fala conosco. Às vezes a gente pede assim, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Deus fala. O problema é porque a gente passa o dia tão ocupado, são tantas distrações, que a gente não vê. A gente não ouve o Espírito Santo de Deus trabalhar, ou falar conosco, né? Então, o que é que acontece? Deus, ele fala conosco quando a gente dorme. Aqui, vamos lá. Abre a tua Bíblia em Jó, capítulo 33. Deus fala e revela tudo em sonho. Deus fala conosco quando estamos acordados, mas a gente não ouve, porque é muita distração. A gente não tem ouvido sensível ao Espírito Santo ainda, por isso é necessário o jejum, que através do jejum nós vamos matar a carne e nós vamos vivificar o nosso espírito, vamos alimentar o espírito para a gente ficar mais ativo com o mundo espiritual, sensível ao Espírito Santo. Nosso ouvido ele vai ficar sensível ao Espírito Santo de Deus e a gente vai receber as mensagens de Deus. Pronto. No capítulo 33 de Jó, no versículo 14. Antes, Deus fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando você está dormindo, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Quando a gente deita e está em sono profundo. Então, o revela ao ouvido dos homens e lhes passa a sua instrução. Deus nos mostra, quando eles querem falar conosco, querem revelar alguma coisa, ele fala conosco aí. Para adaptar o homem daquilo que faz, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem soberbo. Deus não fala com o soberbo. Essa passagem aqui é para os humildes, é para os obedientes. Os soberbos Deus não fala. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, aqui, Deus fala, aqui ele está dizendo que ele não fala com o soberbo. Ele fala com seus filhos que estão esperando, que estão em obediência, que querem ouvir a voz dele. Ele fala conosco durante o dia, mas a gente está tão cansado, a gente não ouve o Espírito Santo, mas quando a gente dorme, ele fala de novo. É por isso que a gente... quando Deus vai me revelar algo, eu durmo. Eu estou aqui no meu trabalho, passo o dia todinho, mas na minha cabeça, eu não consigo mais entender nada, fica tudo atrapalhado na minha mente, cansada, a minha cabeça fica cansada. Aí eu já sei que é para me dormir. Qualquer hora do dia, eu digo assim, Daniel, eu vou dormir 2 horinhas, preciso só de 2 horas para descansar minha cabeça. Minha cabeça eu não aguento pensar. A minha filha, né, que é autista, ela diz assim, como é que ela diz? Esqueci, a minha memória não está, o meu cérebro não está celebrando, quando ela não consegue pensar. Aí eu digo ao mesmo jeito, meu cérebro não está celebrando, eu vou dormir. Aí eu durmo por 2 horas. Quando eu caio em sono, aí o Senhor me revela o que ele quer falar.
São muitas coisas, muitas revelações que o Senhor já me deu através do sono. Deus já me deu projeto através do sonho. Ele já me deu projeto, nome dos meus projetos. Ele já me entregou coisas maravilhosas, tudo através do sono. Ele tem, eu não tenho o dom de ver acordado, né? Mas assim que eu durmo, ele me revela. Ok? Então, se vocês têm esses sonhos, né, você já sabe que é para você orar, para você ser chamado para a libertação, para o chamado é nosso, né? Deus nos chama, ele nos convoca, mas o conhecimento quem tem que buscar somos nós. É por isso que a gente tem que estudar a palavra, para a gente conhecer tudo bem direitinho. E aqui, para entrar em confronto com as trevas, precisamos conhecer a excelência de Cristo. Abre aí a tua Bíblia em Colossenses 1. Colossenses número 1. Vamos conhecer a Bíblia hoje. Colossenses número 1. Capítulo 14 ao 19. Aqui fala a excelência de Cristo. Capítulo 14, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14 ao 19. No versículo 14 fala assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, do primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está falando que nós precisamos conhecer a excelência de Deus. Nós precisamos saber quem é Deus. Porque nós sabemos quem é Deus, nós vamos ter convicção de que Deus ele é poderoso na nossa vida e não vamos temer as forças das trevas. Aqui nós temos que ter convicção de quem é Deus na nossa vida. Ele é poderoso, foi criado por ele, para ele, com ele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Ele tem poder no céu, na terra e no inferno. Então, temos que saber quem é Deus, ter a convicção de que só ele é Deus poderoso. E aqui em Tiago 4, abre aí a Bíblia, em Tiago 4. Tiago 4. Bora lá. Tiago 4. 4, versículo 7, que foi justamente onde eu falei, né? Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Só o 7 mesmo, que aqui já está explicando que é para a gente se sujeitar a Deus, para resistir ao diabo, porque ele só vai fugir de mim, de você, se nós formos obedientes, porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem é eu e quem é você. Então, e ele sabe que nós conhecemos o poder de Deus, estamos em obediência, então ele não pode, contra a nossa vida, atacar. Ok? Então, a nossa aula vai ficando por aqui hoje, tá certo? E quando for, na próxima aula, a gente vai começar aqui a falar sobre as características e comportamento dos demônios. Nós vamos conhecer quem é o inimigo da nossa alma e como ele age na nossa vida, ok? Então, vou fazer uma oração para encerrar essa aula de hoje. Tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, você pode já fazer alguma pergunta. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, vamos orar para nós finalizar essa aula. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia aqui na tua presença. Senhor, aqui eu agradeço, Pai. Aleluia, Jesus, pela vida dos que estão assistindo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Muito obrigado por esse conhecimento, Pai. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, por nos entregar esse conhecimento, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que só o Senhor é Deus, maravilhoso, fiel, santo e poderoso na nossa vida.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor, nos guarda, nos oculta debaixo do teu sangue de poder, nos cobre com o teu manto de invisibilidade. Oculta a nossa casa, oculta a nossa família, em nome de Jesus, nossos filhos. Onde eles andarem, Senhor, cobre eles com teu sangue. Dá livramento a eles, Pai, de acidente, de assalto, da bala perdida, do homem sanguinário, do filho de Belial, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, que a tua graça, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor Jesus, venha nos alcançar. Aleluia, que as nossas vidas, Senhor, sejam preciosas aos teus olhos. Louvado seja Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia estarmos aqui. Glória a Deus, Senhor, muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus eu agradeço por cada um que está aqui comigo, pelas pessoas que vão assistir essa gravação, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida. E segunda-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui de volta. E eu vou falar lá no grupo da apostila. Essa semana já finalizou a apostila, caso você queira adquirir. É só chamar lá no grupo que eu envio a apostila, tá certo? A nossa apostila, ela custa apenas R$ 25. Eu não finalizei ainda, mas daqui a capa da apostila já tá linda, ó. Todo o conteúdo vai estar aqui na nossa apostila. Ok? Então, tchau, tchau. Fique com Deus. Deus abençoe.